Meus irmãos e irmãs, celebramos uma Semana Santa, celebramos os 8 dias que vêm depois da Semana Santa, chamada oitava da Páscoa, como se fossem dias também dia de Páscoa. Celebramos também novena, preparação, festa de São Luís de Montfort, nosso padroeiro. Tantas motivações deveriam nos fazer crescer na fé e na graça de Deus. Dizia a oração inicial: aumentai a graça que nos destes, para que todos compreendam melhor. Batismo que cada um recebeu e que nos lavou dos pecados. O Espírito que nos regenerou. O sangue que nos redimiu. Palavras bonitas da oração, fazer-nos viver mais intensamente o sentido do nosso batismo, aquilo que São Luís de Montfort, o tema de hoje, que é domingo, pouco se fala, mas batismo, como São Luís de Montfort valorizou o batismo. Batismo que nos lavou, possamos crescer na compreensão, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. E celebramos este segundo domingo como domingo da misericórdia, divina misericórdia, desde o ano 2000, colocado pelo Papa João Paulo II. E é muito significativo este dia. Na liturgia, quando começa o Evangelho, nós estamos lembrando aí do primeiro dia da semana. A gente lembra que de manhã, as dúvidas de Maria Madalena, Pedro que entra no túmulo, mas fica também duvidando, João que vê as coisas todas dobradas e acreditou, nos diz o Evangelho. Mas os discípulos, de qualquer maneira, estão fechados numa casa, portas, quem sabe janelas fechadas. Jesus entra, se coloca no meio deles, para dizer que a partir da ressurreição de Jesus, o que é importante é o Cristo ressuscitado no centro da comunidade, no centro de nossa vida também, como aquilo que é mais importante. Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. O evangelista Lucas dizia: Jesus mostrou as mãos e os pés. Mas o evangelista João quer mostrar o amor de Jesus, verdadeiro amor de Jesus, o serviço de Jesus, representado pelas mãos, o amor de Jesus, representado pelo lado aberto, pela lança. E que também a cruz é a continuidade, a crucificação e a ressurreição é tudo uma continuidade. Jesus ressuscitado, glorioso, mostrou as mãos e os lados, as marcas da paixão. Montfort dizia: não podemos separar a crucificação da ressurreição. Sempre temos que pensar nas duas coisas juntas. Jesus aparece ressuscitado com as marcas da paixão, lembrando que ele continua servindo e continua amando. A paz esteja convosco, ou melhor, talvez, paz a vós.
Porque nós dizemos o Senhor esteja convosco, é um desejo, é uma invocação, mas Jesus dava o dom da paz aos seus discípulos. Então, paz a vós, a paz esteja nos corações de cada um. Porque também para a comunidade ali reunida não pode faltar o serviço e o amor. Então, a paz que dá força, que dá ânimo, que ajuda a vencer o medo para toda a comunidade cristã. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E Jesus soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Sejam servidores e como Jesus foi enviado para o Pai para amar até o fim e para perdoar, podemos dizer que a mesma missão dos discípulos, a mesma missão nossa também. Como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Para ser sinais de serviço, de doação, de amor, de entrega a Jesus. Jesus soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Jesus tinha prometido na última ceia o Espírito Santo Paráclito, que lembraria tudo aquilo que Jesus falou e fez. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem serão retidos. Jesus não está dando ali somente um poder aos apóstolos, aos sucessores, aos ministros da igreja, ordenados. Quando diz os que não perdoarem não serão perdoados, ele quis dizer: vão por todos os lugares, como em outros momentos Jesus manda, e lembra, olha que os pecados que vocês não chegam a perdoar, não serão perdoados. É preciso ir no sentido de serviço, de doação, de fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus tem essa preocupação. É o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, primeira aparição aos discípulos reunidos no Evangelho de João. Jesus poderia ter tido tantas outras preocupações. Ele pensou nisso: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. E para isso soprou sobre eles, lembrando o sopro de Deus, aquela imagem de barro, aquela estátua, que diante do sopro de Deus teve vida. Jesus sopra vida nova, coragem, confiança para os discípulos, para que transmitam a vida de Deus na força do Espírito Santo. Nessa nova criação, o Criador se faz presente no meio da comunidade. Talvez no início da criação não se via, não se tocava, a voz de Deus era distante, às vezes até inimaginável como era Deus, não se podia ver, olhar para Deus. Parecia como um fogo, ou numa nuvem, como uma voz. Agora, Jesus se faz presente no meio da comunidade, deixando-se tocar. Veja, sou eu mesmo. Vejam as minhas mãos e o meu lado aberto pela lança. Quando Deus soprou no início da criação, transforma aquela imagem em vida. Quando Jesus sopra
sobre os discípulos, e quando Jesus dá o dom da paz, ali a força é de Jesus Cristo, a força de Deus presente na vida. Tanto que 8 dias depois, não se fala mais que as portas estavam fechadas. Eles estão reunidos, mas não diz que as portas estavam fechadas. Significa que o Espírito Santo, a força de Deus, a paz de Deus, estava presente na vida dos discípulos. Ao receber o Espírito, a comunidade se torna também comunicadora dessa força divina. Ao recebermos o nosso batismo, também o Espírito Santo de Deus, nos tornamos, como os discípulos, ou devemos nos tornar, comunicadores da vida, da fé, da presença de um Deus vivo e um Jesus Cristo presente. Ao contrário da perspectiva de Lucas, que diz 50 dias depois da Páscoa, Jesus derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos. João coloca o primeiro dia da semana como o dia, se podemos chamar assim, de Pentecostes, pelo menos da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. O que os discípulos fariam? Fechados numa casa, com medo da perseguição. Ou assim pensa, talvez, São João. Eles não podem ficar parados. Jesus ressuscitou, então é preciso que o Espírito Santo os ilumine, lhes dê a força, é preciso que saiam, é preciso que não tenha medo. Parece bem mais lógico, olhando esse evangelho, que o Espírito Santo tenha sido soprado já no dia da ressurreição, porque senão os discípulos iriam ficar talvez 50 dias fechados, com medo da perseguição, com medo de morrer. A força do Espírito Santo era uma necessidade urgente para continuar, para reanimar a comunidade dos discípulos, ou a comunidade inicial, como dizia a primeira leitura, os discípulos firmes na fé, atraíam multidões, faziam sinais, milagres, viviam a missão de Jesus. Jesus confia aos discípulos a responsabilidade de reconciliar o mundo, levar a paz e o amor do ressuscitado a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Jesus havia sido definido por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ou o pecado do mundo. Para isso foi enviado pelo Pai. Por isso Jesus transmite também essa missão aos discípulos de continuar tirando os pecados do mundo. Os pecados que perdoarem serão perdoados. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio, para tirar os pecados do mundo, para perdoar os pecados. Mas, nos dizia a leitura, Tomé não estava presente naquele momento. E nós costumamos taxar Tomé como aquele que não tem fé, como aquele que é incrédulo, que é Jesus o chama assim, não sejas incrédulo. Tomé, chamado Dídimo, não que Tomé tenha algum gênio que seja falado na Bíblia, não tem, mas talvez seja que ele queira se referir gênio de Jesus. Isto é, que ele acredita na ressurreição,
verdadeiramente. Por isso, ele não está na casa com os outros discípulos de portas fechadas. No momento da ressurreição de Lázaro, Tomé, Jesus estava sendo ameaçado de morte e Jesus queria voltar lá, no mesmo lugar. E por isso Tomé diz, os outros discípulos diziam, não vamos deixar que ele vá lá. E Tomé diz, vamos nós também e morramos com ele. Então percebemos que Tomé não era uma pessoa com falta de fé. Tomé estava disposto, talvez o único que estivesse disposto a morrer com Jesus. Não dá para entender que ele não está na casa fechadas as portas com medo, ele não tinha medo da morte. Podemos ter essa interpretação também, não só pensar que era uma pessoa sem fé. E quando lhe falam, vimos o Senhor, ele disse, eu não vi com meus olhos as marcas dos pregos do lado, eu não acreditarei. Mas depois, dizia a leitura, os discípulos contaram a Tomé sobre tudo aquilo que havia visto, tocado, talvez em Jesus, havia visto Jesus. Vamos dizer que a igreja também é assim. Tive um milagre. Antes de reconhecer o milagre, de muitos estudos. Então é prudência, o mínimo, de Tomé. Para poder acreditar que Cristo esteja vivo, eu preciso ver, preciso tocar. Embora, quando Jesus se apresenta 8 dias depois, veja minhas mãos e meu lado. Não diz que Tomé tenha tocado em Jesus. Possivelmente bastou ver Jesus ressuscitado, ver as marcas das suas mãos e do seu lado. Ele logo acreditou. E traz aquela maior profissão de fé que nenhum evangelho consta, essa profunda profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Em nenhum momento nos evangelhos Jesus havia sido chamado assim. Jesus havia sido chamado com vários nomes: filho de Davi, mestre, Messias, filho do homem, até filho de Deus. Mas como Deus, Jesus não havia sido chamado. Então, vamos dizer, valeu a pena se reconhecemos como falta de fé de Tomé, porque nos fez esse belíssimo pronunciamento, testemunho de fé. Meu Senhor e meu Deus. Com isso, João ensina que não importa o tempo em que alguém adere à fé, mas a intensidade e a convicção desta fé. Meu Senhor e meu Deus. Ele que já estava disposto a morrer por Jesus, essa profissão de fé tão profunda. Tomé, discípulo, modelo de seguimento de Jesus. E a fé verdadeira em Jesus exige que se toque nas feridas. Talvez o evangelista queira dizer isso. Nós precisamos, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, ter coragem de tocar e de lavar as feridas daqueles dos quais Jesus diz: tudo aquilo que fizestes a um dos menores foi a mim que o fizestes.
Pensemos em São Francisco de Assis, como assumiu essa missão, ele tinha nojo do leproso e depois o tratava com tanto zelo, com tanto carinho, tocando, curando, beijando a sua lepra, as suas feridas. Talvez São João nos queira dizer que nós somos verdadeiramente discípulos, aquilo que o Papa Francisco tanto nos ensinou. A fé verdadeira em Jesus Cristo exige que nós tenhamos a coragem de tocar nas feridas das pessoas necessitadas, sanando ou sentindo em nós também as suas dores. Isso é fazer a experiência verdadeira com o ressuscitado. Então, se é para não ter fé, para ter essa bela experiência de Jesus Cristo, vale a pena. O evangelista São João nos quer dizer isso. Se olhando, vendo, tocando as feridas, somos capazes de reconhecer Jesus presente naqueles que sofrem, naqueles que trazem junto de si as feridas, então vale a pena. Nós lembramos, como dizia no início, hoje também, dentro do tema das comemorações de São Luís de Montfort, batismo. Ora, é muito pouca coisa sobre o batismo, mas algum fato, pelo menos da vida, ele estranhava, olhava para a mediocridade da vida cristã. O povo frequentava a igreja quando queria. Era falta de compromisso cristão, dizia isso. A falta da vivência do batismo, o esquecimento dos compromissos e promessas batismais, mostra um desinteresse muito grande ou uma falta de formação, dizia Montfort. E por isso ele espalhava verdadeira solene celebração de renovação das promessas batismais. E feita a renovação das promessas batismais, fazia com que cada um que havia renovado as suas promessas batismais assinasse. Assina aqui que você renovou mais uma vez as suas promessas batismais, para que você se lembre que você foi batizado, que você prometeu a Deus. Creio em Deus, Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na vida eterna, e renuncio à morte, ao mal, ao pecado, à desunião. Que, como São Luís de Montfort sentia essa fragilidade dos cristãos que não levavam a sério a sua vida cristã. E depois dizia: o sacramento do batismo é o sacramento principal, é a base da vida cristã, é a entrega total de toda a pessoa à Santíssima Trindade. Quando somos batizados, se escuta as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele dizia, é a mesma coisa de pensar, é muito mais ainda do que pensar: eu te consagro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu te entrego a Deus Trindade Santa. A partir do batismo, eu sou consagrado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, entregues, assim como Maria foi entregue no templo por sua mãe, para que ela vivesse lá a serviço do templo, a serviço de Deus desde jovem.
Então, assim dizia Montfort sobre o batismo. As perguntas que deveríamos refletir: qual é a importância do batismo, do nosso batismo, na vida cristã? Como valorizamos, como pensamos no nosso batismo? Depois uma pergunta muito interessante: lembro a data do meu batismo, dia, mês e ano, igreja, padre que me batizou, padrinhos? Quem se lembra de tudo isso? Levante a mão. Pergunta para mim, eu não lembro de tudo não. Qual é o dia? Você de óculos aí, diga aí, qual é o dia? Não lembra? Jorge, qual é o seu dia do seu batismo? 27 de outubro de 1952. Se errar, ele não está aí para confirmar. Mas eu lembrei lá. Isso. Perfeito. Igreja. Santiago Maior, do bairro Inaúma. Padre. Padre Humberto Souza. Padrinhos. Odilon e Ana, que eram irmãs da minha avó. Se tiver um outro aqui dentro que sabe tudo isso. Isso, mas a pergunta é porque vale a pena. Claro que quem casou já procurou batistério na sua igreja, pode ser que tenha até uma cópia em casa, mas tem gente que nunca buscou batistério. Peça, não custa nada. Um dia que alguém te convida para ser padrinho de batismo, então você tem um batistério, foi batizado, mostra o batistério, é importante a gente saber. Vamos dizer que não é complicado buscar, saber esses dados. Até eu vou me preocupar quando eu vou lá para o sul, vou me preocupar em ir na igreja lá, para poder pegar uma cópia também para ter no irmão. Dia, mês, ano, padrinhos. Então, tudo isso é importante. O padre que batizou é a coisa mais difícil que a gente encontra quando alguém casa, ou quando alguém é batizado, os padrinhos apresentarem esses documentos. É muito importante a gente ter isso. Façamos esse propósito, não importa se você não vai casar, mas poderia muito bem pedir, quero o batistério, não é para fins de casamento, talvez a palavra pergunte para quem que é? Porque eu quero conhecer o dia do meu batismo, meus padrinhos, etc. Então, basta esta justificativa. Que São Luís de Montfort nos ajude a viver bem o nosso batismo, a viver bem a renovação das promessas batismais que nós fazemos, pelo menos quem participa da missa do Sábado Santo, ou quem participa da missa de pais e batismo faz todas as vezes. São Luís de Montfort nos ajuda. Louvado seja o nosso